Nós estamos pregando de maneira expositiva na carta de Paulo aos Efésios. Isso significa que a gente prega todos os versículos da carta. E hoje nós estamos no capítulo 4 e vamos ler e meditar sobre os versículos 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. E o tema da mensagem é: a mente determina quem somos e como andamos. E eu vou ler o texto que diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Gentios são as pessoas que não creem, né? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. No seu livro O Grande Abismo, o autor C.S. Lewis, ele cria uma cena em que tem um indivíduo, um rapaz, que é atormentado o tempo inteiro por um lagarto vermelho. Esse lagarto vermelho, C.S. Lewis diz que representa a nossa natureza pecaminosa. E o indivíduo reclamava o tempo inteiro desse lagarto, até que um anjo aparece para ele e fala assim: eu vou eliminar esse lagarto da sua vida. E no primeiro momento ele fala: ufa, até que enfim. Quando o anjo vai chegando perto dele, ele percebe que ele começa a sentir uma queimação, porque a luz que emanava do anjo estava queimando. E aí ele percebe que o lagarto ia morrer. E aí ele começa a relativizar e começa a dizer assim: espera lá, não seja tão drástico, vamos dar uma amenizada, controla ele, mas não deixa ele aí, não mata não. E o lagarto, por sua vez, percebendo que ele ia morrer, ele disse: ó, o anjo está falando a verdade, se você decidir, ele vai me matar. Agora pensa bem, ele é um anjo, ele não tem corpo, e para ele viver desse jeito, viver em santidade, está tudo certo. Mas você é um ser humano, você vai parecer um ET aí. E aí então C.S. Lewis fala da guerra que existe entre a natureza espiritual e a natureza da carne. Essa é uma guerra que todos nós aqui vivemos, sim ou não? Todos nós lutamos contra os pecados, contra a carne, diariamente. Agora, nesse texto do apóstolo Paulo, ele deixa claro que o que vai vencer a guerra é a tua mentalidade. Porque a maneira como você pensa determina a maneira como você vive, como você se conduz. E essa guerra, gente, é uma guerra que nós vamos enfrentar até o último dia da nossa vida. A cidade de Éfeso era uma cidade muito poderosa. Na época em que Roma era a capital do mundo, a segunda cidade mais importante era Éfeso. Éfeso fica hoje na atual Turquia, mas tinha uma influência greco-romana enorme. E, portanto, todo aquele estilo de vida, aquele modus vivendi pecaminoso, daqueles bacanais, daquelas vidas sem dissoluta, sem nenhum tipo de santidade, era o padrão daquele povo. Só que os efésios se converteram. E aí nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala de tudo que eles precisavam saber e das maravilhas de Deus para eles. Mas nos capítulos 4 a 6, é mais ou menos como se ele dissesse: bom, já que vocês sabem de tudo isso,
agora vocês têm que pôr em prática. Tem que viver de acordo com aquilo que vocês aprenderam. Então, na mensagem de hoje, nós vamos fazer algumas reflexões. E eu quero que você mantenha essa verdade principal, que a nossa mente determina quem nós somos e também como nós vivemos ou como andamos. E a primeira reflexão aqui que eu faço é que o pensar corretamente leva ao viver corretamente. Efésios 4,17, o primeiro versículo que lemos, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, quando ele fala não andeis, ele está falando de procedimento. Na Bíblia, a nossa vida, os nossos procedimentos são sempre comparados com o caminhar de uma pessoa. Então ele diz: não andeis como andam aqueles que não têm Deus, os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe, gente, vaidade no grego significa algo vazio, algo que não tem nenhum fruto, que não produz nada de bom. Então o que ele está dizendo? Que os gentios, como eles não têm uma mentalidade profunda no conhecimento de Deus, como eles são vazios, eles acabam sendo dominados por todo tipo de conduta errado. Por isso que ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que vocês não devem andar como andam aqueles gentios sem Deus, por causa da vaidade dos seus pensamentos. Então a primeira reflexão que você precisa ter: se você não fortalecer a sua mente, se você não crescer espiritualmente no conhecimento de Deus, você vai ser incapaz de vencer todas as lutas que você tem no dia a dia. A segunda reflexão que ele faz aqui é que o andar dos gentios, o procedimento deles, a maneira como eles são, é decorrente do seu pensamento distorcido. Olha o que os versículos 19 diz. Aí ele dá uma sequência, de explicações de como é a mentalidade dos gentios. Ele fala: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Nós estamos vivendo num tempo, gente, que é inacreditável o que as pessoas sem Deus são capazes de fazer. E aquilo que há 50 anos atrás um ateu acharia o fim do mundo, hoje tem pessoas que se dizem crentes e que acham normal. Isso o apóstolo Paulo está dizendo que é decorrência de uma vida em que a mente foi completamente embotada. E eu quero destrinchar aqui para vocês verem exatamente o que Paulo está dizendo. Ele começa dizendo: na vaidade dos seus pensamentos, ou seja, pensamento sem nenhuma consistência, não tem nada que diga para eles o que é o norte, qual é o caminho certo. Depois ele diz: obscurecidos de entendimento. O que é obscurecer? É escurecer. Tem uma ilustração que eu sempre gosto, que santo não é aquele que não peca, mas é aquele que vai à fonte se lavar. Se você está num quarto escuro, ele pode estar o mais imundo que for. Se você acender uma luz, você vai ver o que está ao seu redor. Se a luz for mais forte, você vai ver mais. Então, quanto mais luz, mais você enxerga a sujeira. Então, quanto mais alguém se aproxima de Deus, quanto mais alguém lê a palavra, mais vai descobrir em si os seus pecados. Sim ou não? Irmãos, todos os dias eu leio a Bíblia, e todos os dias o Espírito Santo mostra alguma área da minha vida que eu tenho que mudar.
Mas por quê? Porque quanto mais a luz de Cristo ilumina a minha mente, mais eu discerno onde eu tenho que mudar. Mas os gentios não, eles estão cada vez mais obscurecidos, cada vez mais. E porque eles estão obscurecidos, eles ficam sem a luz que revela para eles que eles estão em pecado. E aí vão cada vez mais numa descendente. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Então nós precisamos de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de cantar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque ela é luz para a nossa vida, é ela quem ilumina, que mostra a verdade, mas também denuncia o pecado. Paulo diz que, além de obscurecidos, eles estão alheios à vida de Deus. E essa palavra alheio significa literalmente alguém que está se distanciando da vida de Deus. E quanto mais longe da vida de Deus, mais morte espiritual vem para a vida dessas pessoas. E elas vão sendo tomadas pela morte espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então saiba, meu querido, assim como você, na sua vida física, você pode ter uma vida saudável, de boa alimentação, de exercício físico e alongar a sua vida, porque você está cuidando bem do seu corpo. Se você tratar bem do seu espírito, da sua mente, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com um comportamento cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, mais próximo daquele que é o autor da vida você fica, e mais vivo espiritualmente. Quanto mais você decide se afastar de Deus, ficar mais alheio a Deus, mais a morte domina o seu ser. E aí então Paulo começa a explicar por que eles fazem isso, por que eles fazem essa escolha. Por causa da ignorância em que vivem. Ignorância é a falta de conhecimento. Muita gente anda desse jeito porque não sabe. Nunca ninguém disse para eles que tem um caminho alternativo. Mas Paulo está dizendo, mas vocês não. Vocês já ouviram a palavra, vocês já conheceram a Deus. Vocês não são ignorantes, então vivam como quem não é ignorante. Eu quero dizer para vocês aqui, para vocês que estão me vendo. Tem muita gente hoje pregando uma graça que permite que o pecado conviva com o crente. Ah não, eu sou pecador mesmo, então Deus me perdoou, Jesus morreu por mim na cruz, está tudo certo. Querido, o salário do pecado continua sendo a morte. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Então se você quer ter uma vida cheia de vida e cheia de Deus, fuja do pecado e corra para Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque essa é uma decisão que você precisa tomar. Lá em João, Jesus disse para os judeus, capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que vai denunciar na tua vida os caminhos errados, as decisões erradas, os pecados. Porque hoje o mundo que está em volta, ele está dizendo, não, está tudo certo. Nós temos que amar as pessoas. E amar as pessoas significa aceitar o seu comportamento pecaminoso. Por quê? Porque se você denunciar o pecado, você vai ofendê-las e elas não vão se sentir amadas. Mas este não é o verdadeiro amor, porque elas estão caminhando para a morte. O verdadeiro amor é aquele que denuncia o pecado, mas que anuncia a proposta de Deus de perdoar, de restaurar, de dar nova vida. Amém, irmãos? Então a igreja tem essa mensagem, e nós temos que viver essa mensagem, porque se nós não vivemos aquilo que a Bíblia diz, a nossa pregação será inócua, não terá eficiência. E o texto continua dizendo, parece que Paulo está dizendo, olha, está ficando pior.
Ele diz, pela dureza do seu coração, dos gentios. Paulo está dizendo, eles não são inocentes. Eles podem não ter todo o conhecimento, mas não são inocentes. Eles escolheram essa vida pecaminosa, de maneira que as suas mentes vão perdendo cada vez mais a sensibilidade. A Bíblia diz aqui, no versículo 19, diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vocês estão percebendo como é um caminho em direção à destruição? Obscurecidos de coração. Só que o coração que foi entenebrecido, que foi se tornando cada vez mais escuro, distantes, alheio à vida de Deus, ele se torna insensível. E essa palavra insensível no grego é porosis, de onde vem a palavra porosidade. Por quê? Porque significa o quê? Significa um tecido que foi ferido, que se cicatrizou, ficou uma cicatriz, você passa a mão e você não sente mais. Perdeu a sensibilidade, porque não está mais vivo. É assim que o pecado faz. No primeiro momento você sente culpa, mas você, ao invés de confessar e abandonar, você continua fazendo. Aí você começa a relativizar. Ah, não é bem assim, isso é por causa disso. Ah, isso é a minha ferida, isso é a minha história, isso é porque eu vivi assim. Começa a buscar algumas respostas. E o pecado passa a não ser chamado de pecado mais, e passa a ser visto como um comportamento, como uma opção. E aí você perde a sensibilidade à voz do Espírito Santo, e você está muito próximo da morte espiritual. Então, tudo isso, gente, o que o Paulo está construindo na sua argumentação é o que eu penso, determina o que eu sou, e aquilo que eu faço, como eu vivo, como eu ando nesse mundo. Mas aí então, Paulo dá uma guinada. Primeiro ele apresenta o comportamento completamente alheio à vontade de Deus dos gentios, dos que não conhecem a Deus. Mas aí ele muda e fala com aqueles que creem em Deus. E ele diz que os crentes, por serem instruídos sobre Cristo, eles não devem proceder como gentios. Veja o que os versículos 20 e 21 dizem. Mas não foste assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, ele está dizendo, vocês não são obscurecidos de entendimento, vocês não estão alheios à vida de Deus, vocês não estão na ignorância, portanto, vocês não têm o coração calejado, insensível. Ou seja, quando vocês pecam, vocês sentem e vocês sabem. Sim ou não? Quantos aqui quando pecam ficam tristes? A maioria esmagadora. Diga para a pessoa ao teu lado, isso é maravilhoso. Porque isso é uma evidência que você tem vida espiritual. Porque o camarada sem Deus, ele faz a coisa pior que tem e ele ainda se justifica. Ele fala, é isso mesmo. A pessoa que tem Deus, ela faz, porque a gente às vezes age na carne. Só que em seguida, a gente fica triste. É o Espírito Santo falando. E a Bíblia diz que a tristeza de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. Então se você não tem arrependimento, cuidado, se você não morreu, você está perto disso. Porque você ficou calejado, insensível. Mas Paulo está dizendo, vocês não fostes instruídos assim. Mas aí ele levanta uma hipótese. Ele diz assim, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Sabe o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que tem muita gente que está no meio da igreja, mas que não nasceu de novo.
está dizendo, ó, eu estou pregando para vocês, eu estou dizendo, o comportamento que vocês estão tendo é igual ao dos gentios, mas tem um negócio. Se você não está sentindo que você está em pecado, você não está entristecendo, se você está ficando insensível, saiba que é muito provável que você não nasceu de novo. Então eu quero falar aqui com muita seriedade para você. A vida com Cristo é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele não está vestindo uma roupa de santão, de santarrão. Olha, vocês pecadores, eu santo. Assim como eu não quero que vocês pensem isso a meu respeito. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala dessa luta miserável que existe entre esse lagarto vermelho e a gente. Entre o pecado e o nosso homem interior que deseja fazer a vontade de Deus. Lá em Romanos 7, de 18 a 24, ele descreve essa luta espiritual. Ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois querer fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Paulo está dizendo, nem sempre eu consigo acertar. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É o lagarto que está lá. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele termina dizendo, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe como ele termina? Graças a Deus por Jesus Cristo. É Jesus quem nos livra desta guerra. A guerra existe. Glória a Deus. Agora nós não podemos aceitar como algo natural. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Ele não quer se entregar para o mal. E Paulo não está falando de coisas cabelosas, não. Eu tenho a impressão que a luta de Paulo devia ser aquelas coisas assim, hoje eu tive inveja. Algumas coisas que talvez alguns crentes aqui nem ligam. Falam, isso faz parte. Mas ele tinha chegado muito perto da luz. E ele via tudo nele que precisava ser transformado. Muita gente fala para mim, pastor, você é uma pessoa humilde. Sabe por quê? Porque eu enxergo todos os meus pecados. Eu tenho consciência de que há graça de Deus sobre a minha vida. Mas eu não quero chegar no dia em que Deus me promover e ouvir do meu Senhor, você poderia ter ido muito mais longe se você tivesse lutado para fazer a minha vontade, vencido as áreas da tua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa, aquele que te chamou e que morreu por você é aquele que te dá poder para vencer a luta na tua carne, para glorificar o seu nome enquanto você estiver nessa terra. Amém, irmãos? Ele te dá essa autoridade, mas esteja todos os dias da sua vida buscando a Deus em oração, lendo a palavra, para que você possa cada vez mais discernir quais são os seus erros e não se entregar para pensamentos que vêm para mudar o seu comportamento. Nós estamos vivendo num tempo em que homens que no passado foram homens extraordinários no meio da fé cristã, e hoje estão completamente fora da vontade de Deus. Vomitando na internet besteiras e heresias. Por quê? Porque foram dominados na mentalidade desse mundo. E uma mentalidade errada gera comportamento errado. Outra coisa que Paulo fala,
todos os crentes devem despojar o velho homem. Ou seja, a mente determina o comportamento. Os gentios estão longe de Deus, nós não estamos, mas temos em nós a batalha. E como vencemos a batalha? Todos os crentes devem despojar-se do velho homem. Versículo 22 diz: no sentido de que quanto ao trato passado, a maneira como você era no passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Veja, o velho homem está sendo enganado pelo diabo. Ah, não é bem assim não, pode fazer, está tudo certo. Esse é o velho homem. A mente dele é enganada e é corrompida. Então, esse velho homem que está dentro de nós, a gente tem que tirar de nós. A palavra despojar é literalmente tirar a roupa suja para pôr uma roupa nova. Ele está falando isso: vos despojais do velho homem. E a palavra velho aqui é palio. É uma palavra que vocês conhecem, o período paleolítico. É uma coisa muito antiga, né? Palio do grego é velho, e litos é pedra, a idade da pedra. Então, em Cristo Jesus, se você entregou a vida para Jesus, mesmo que seja há pouco tempo, é como se o velho homem estivesse distante do novo homem há milhares de anos, milhões de anos atrás. Despojai-vos do velho homem. Isso não faz mais parte de quem você é. É a vida antiga. Mas aqui eu quero, vocês me desculpem, eu não gosto de fazer muito, mas eu vou ter que fazer. Eu gosto dessa coisa da linguística aqui. Eu preciso usar aqui de uma explicação para vocês entenderem. Esse despojai-vos está num verbo, num tempo verbal que é o chamado auristo. Ele não tem no português. O auristo, ele difere, por exemplo, do presente do indicativo ativo, que é uma coisa paulatina. O auristo é de uma vez. É como se o indivíduo chegasse e arrancasse a roupa de uma vez. Ou seja, com o pecado você não fica: ai, hoje que eu vou tirar um pouquinho. Ai, vou tirar um pouquinho. Não, tira de uma vez. É de uma vez. Despojai-vos do velho homem. Morre, desgraçado. Agora, o verbo está na voz média. Eu vou explicar de novo. A voz ativa é quando você comete ação. Eu vou à igreja. Ou então, eu dou um presente para a Lília. Eu estou fazendo algo ativamente para alguém. A voz passiva é quando alguém faz por mim. Eu recebi um tapa na cara. Está amarrado. Ou fui alvejado. Também está amarrado. A voz média é quando eu faço para mim. Eu me lavo. Entenderam o que é a voz média? Esse verbo, ele é uma ação definitiva, mas é uma ação que eu mesmo faço. Então, quando Paulo está dizendo despojai-vos, ele está dizendo: olha, ninguém vai fazer isso por você. Não é seu pai, não é sua mãe, é você que vai fazer. É você que vai guerrear contra o seu pecado. É você que vai tomar posse. Querido, essa é uma decisão que é intransferível. Ninguém vence um pecado como, por exemplo, a droga. Tem um ditado aí que diz que a droga vence, sempre vence. Está amarrado. Nós temos dentro da igreja aqui pessoas que decidiram vencer e venceram. Porque elas decidiram. Então, em nome de Jesus, declare que você vai vencer a área da tua vida que te domina. E isso é uma decisão tua. Por isso, todos os crentes, diariamente, devem matar o velho homem, para que ele não volte de novo. Se você alimentar a tua carne, ela vai ficar forte. Se você matar ela de fome, ela vai morrer. E Paulo termina dizendo que além de despojar, nós temos
que nos renovar espiritualmente. Os versos 23 e 24 dizem: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Diga assim: a mente é que determina o comportamento. Não tem essa coisa do indivíduo fala: putz, pequei. Não. Você decidiu pecar. E frequentemente a gente se auto-sabota. Eu vou dar um exemplo. Eu sou gordo, né? Dá para ver? Tem vezes que eu falo: vou fazer tal regime. Você sabe que eu exatamente sei quando eu vou burlar? Começa a me sabotar. Não é bem assim. Daqui a pouco a coisa vai para o brejo. Começou aqui, ó. Então tem que ser uma decisão. Tem que ser uma decisão. A Lília fala: eu não gosto que você fique falando da tua gordura. Eu falo: Lília, eu tenho que falar das minhas lutas também. Porque senão eles vão pensar que eu sou uma pessoa diferente deles. Não, eu tenho minhas lutas também. Essa é uma luta de muitos anos. E eu ainda não venci, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu ainda vou chegar aqui magrinho. Então eu quero que você saiba que todos nós crentes temos essa luta, mas o que vai vencer é a mente. Se você tiver uma mentalidade como a do mundo, quem vai vencer é o comportamento do mundo. E o diabo vai aplaudir porque você pode ser salvo, mas ser uma vida de um péssimo testemunho. E o Paulo diz então: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais. Despojar é tirar a roupa, literalmente no grego. E revistar é literalmente botar uma roupa do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, querido, de novo, nós vemos a importância do entendimento para ter um proceder correto. Agora, como a gente faz isso? E eu quero dizer para você, existem algumas atitudes que precisam se tornar um hábito na nossa vida. Alguns estudiosos da mente dizem que se você repetir durante 21 dias qualquer coisa, aquilo começa a se tornar um hábito na tua vida. E eu quero te falar como é que você renova a sua mente. Primeiro, ler a Bíblia todos os dias. Você lê a Bíblia todo dia, meu irmão, eu vou te dizer, ou ela vai te afastar do pecado, ou o pecado vai afastar você da Bíblia. Porque a Bíblia é um tapa na cara. Todo dia que eu leio a Bíblia eu tomo um tapa na cara. Mas ao mesmo tempo, todo dia eu sou renovado. Ali eu estava lá em Orlando, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia. Ela ali via eu chorando, soluçando. Ela: o que está acontecendo? Deus está falando comigo. É maravilhoso quando a Bíblia fala com a gente. Então leia a Bíblia todo dia, o diabo vai te afastar da Bíblia. Tem pessoas que passam o dia inteiro vendo porcaria na internet, mas não lê um capítulo da Bíblia. Outra coisa que você pode fazer todo dia: orar todos os dias, pedir a Deus: Senhor, fala comigo, Espírito Santo me mostra onde eu tenho que mudar. Querido, e Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Essa é a vontade dEle, é o propósito dEle. Mas a decisão é tua. É você que tem que decidir. Hoje nós estamos vivendo, tem gente que cuida tanto do corpo, né? Faz exercício, fica bacana, muito bom. Eu precisava fazer isso. Não estou dando uma desculpa aqui, mas ler a Bíblia é mais importante. Se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, leia a Bíblia, ore. Mais do que isso, tenha comunhão com pessoas. Cuidado com quem você anda, não anda com gente tranqueira, não. Anda com quem vai aumentar a sua fé, com quem vai ministrar sobre a tua vida, com aquele amigo que não vai passar a mão na tua cabeça, mas ele vai te exortar quando você precisar de exortação. Não fica acreditando nesse bando de idiotas na internet que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, e ela transforma, ela muda o ser humano.
tenha comunhão, frequente a sua igreja, para que você possa encher a sua vida daquilo que vem de Deus. O Salmo 1, versos 1 e 2 é tão claro: feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo e na estação própria dará os seus frutos, cujas folhas não caem e nem murcham. O ímpio não será assim, será como a palha que o vento espalha. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está cada vez mais depravado, mais sem Deus. Mas vocês não são ignorantes, eu não sou ignorante. Então, cabe a nós nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem que se renova em Deus. Nós ainda temos a velha natureza, ainda tem pecado em nós. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo, é um briefing que eu quero fazer aqui, um resumo. O que nós pensamos determina como vivemos. Chame o pecado de pecado e você poderá vencê-lo. A decisão é sua, não é de mais ninguém. Deus já nos deu tudo o que necessitávamos para viver uma vida de santidade. Enquanto estivermos nessa terra, não será automático. Será uma luta constante, uma escolha constante de viver segundo a vontade de Deus. Se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas escolha viver com Deus, escolha buscar a Deus, chegar mais próximo da luz, conhecer mais da palavra, e a palavra de Deus vai te libertar. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca se esqueça, Satanás quer controlar sua mente, porque se ele te convencer que você pode viver uma vida sem Deus, longe da sua vontade, da sua palavra, ele terá vencido a batalha. E Jesus disse que o ladrão vem para roubar, para matar e destruir. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Esse é o momento de você falar com Deus. Se você ainda não creu que Jesus é o Salvador do mundo, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, então esse é o primeiro passo. É dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi a Tua palavra, eu reconheço que ela é a verdade, mas eu não tenho certeza. Por isso hoje eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. E se você que está aqui ou está na internet quer fazer essa oração, vou te ajudar. Se você quiser entregar a tua vida para Cristo, para dizer: eu não quero mais viver daquele jeito, eu quero viver sendo iluminado pela Tua luz, pela Tua verdade. Se você hoje quer entregar a vida para Cristo, levante a mão onde você estiver, e eu vou orar com você e vou te ajudar. Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém aqui? A igreja fica com os olhos fechados. Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém?
Comece o ano já tomando decisão, a melhor decisão da sua vida. Eu vou pedir para você que está levantando a mão, vir aqui à frente. Eu vou orar com você e por você, em nome de Jesus. Pode vir, não tenha medo, ninguém vai te pedir nada. Nós só queremos que essa oração seja uma oração perante Deus e perante os homens. Em nome de Jesus, chega aqui à frente, eu vou orar contigo. A igreja aplauda ao Senhor. É uma guerra espiritual que está acontecendo nesse momento. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero dizer para você que talvez esteja tendo uma luta dentro de você. Não estou te pedindo para mudar de religião. É só uma oportunidade. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, para que Ele seja o teu Senhor e Salvador. Eu vou ficar, já que todo mundo virou para lá, vou virar para vocês. Ponha a mão no coração, diga: Senhor Deus, eu quero te receber como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Hoje eu ouvi que eu preciso me render. Mas eu quero declarar perante todos os anjos e perante todos esses espectadores que eu decido por Jesus, para que Ele seja o meu Salvador. Então agora a Bíblia diz que você crê no coração e confessa com a boca. Então declare assim: eu te recebo, Jesus. É importante você dizer: como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos, eles vão fazer uma oração de libertação na vida de vocês, por favor. Aplauda mais, igreja. É para isso que a igreja existe. Mas eu quero orar com você também. Se você está aqui e tem alguma área na sua vida que você gostaria de entregar para o Senhor, para que este ano de 2024 seja o ano da tua virada, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui ao altar. E nós vamos orar. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Pai, nós estamos diante do teu altar, Senhor, e dizendo que nós decidimos, Senhor, decidimos, ó Deus, te buscar com todas as nossas forças, reconhecendo, ó Deus, como o apóstolo Paulo, que ainda habita em nós a natureza pecaminosa que nos assedia. Mas Pai, nós temos o Espírito Santo, Senhor, nós temos a tua palavra, nós temos a intercessão de Cristo ao nosso, à destra do Deus Pai. Senhor, nós temos a tua igreja, Senhor. Então nós queremos dizer não, ó Deus, para a natureza carnal, não ao diabo, e queremos dizer sim para a tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós. Dá-nos, ó Deus, lucidez. Renova a nossa mente, transforma a nossa mente. Senhor, não nos deixe, Senhor, chamar o pecado com algum eufemismo, com algum nome menos forte, porque pecado é pecado e gera morte. Mas nós te agradecemos pelo perdão, pela oportunidade de nos aproximar de ti, para nos arrepender, para começar de novo. Então, Senhor, o acusador está dizendo para muita gente aqui que não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Senhor, levanta uma igreja forte, Senhor, uma igreja que vive a Tua palavra, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que vence o maligno. Oh Senhor, a Tua palavra diz: vós sois fortes e já tendes vencido o maligno. Então, Senhor, agora perdoa todos aqueles que estão confessando os seus pecados, fortalece-os, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que este ano seja um ano de santificação, que seja um ano de reconstrução, que seja um ano, ó Deus, de cada um de nós olhar para dentro e tomar decisões e posicionamentos que agradem o Senhor, porque nós queremos nos preparar para a Tua vinda. Oh Deus, obrigado pela Tua água que nos limpa, pela Tua palavra que nos alimenta, pelo Teu Espírito Santo, nosso amigo, que habita em nós. Obrigado, Senhor. Oh Deus, levanta uma igreja que Te ama de todo o coração e que vive para a Tua glória. Restaura as famílias, restaura, Senhor, as almas abatidas, liberta as pessoas que estão oprimidas por vícios, por pecados e por feridas do passado. Ó Deus, e dá-nos um novo cântico no nosso lábio, cântico de gratidão. Querido, levante a mão para o céu, recebe o perdão do Senhor, recebe a força do Espírito Santo, recebe a graça que nos empodera. Aproxima-te do trono de Deus, na sala do trono. Aleluia. E que a graça de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus todos os dias, até a consumação dos séculos. Feliz ano novo, queridos. Deus abençoe. Aplauda Jesus, dê um grito de júbilo.